esquecer, senão eu lembro só depois que começou, ou que acabou, aí eu... É isso. Paula? Paula. Fale mais, Paula, dizia um bocadinho só. É assim, a primeira vez que eu vi a ginástica em Matosinhos eu fui experimentar, não é? E eu gostei. Só que depois não conseguia por causa dos horários, é impossível para mim. E que agora se Acho que fazer umas 2, 3 aulas, não chegou, Paula? Ou não, só acho que foi uma ou duas. uma ou duas, eu Por lembro. isso o meu colega ficou fiel. João meu parceiro já das práticas. Até com o jiu-jitsu botei o João para praticar. Mas, pronto, a minha prática é mais yoga. Vai explicar também. Está tudo inteiramente. Meu nome é Dora, eu faço pilates há bastante tempo, comecei pela preta, como há muitos anos atrás, fazer pilates de solo, depois entretanto chegou uma altura em que achei que o yoga faria mais sentido, passei para a Hatha Yoga, também fiz durante alguns anos, tive depois um tempo parado e agora retomei pilates, mas nas máquinas. É isso. Movimento é vida, né? Ok, meu nome é Eu João. aqui que eu não conheço, seja bem-vindo. E pronto, venho o professor Nicoli já me apresentou há 2, 3 anos bioginástica, tem muita base de yoga, mas é respiração e movimento, não é? E usei muito aquilo que se calhar o professor hoje vai falar, a respiração e a recuperação ativa, não é? A expiração, a importância da expiração, principalmente às vezes pessoas mais velhas como eu, que precisa ter atividade física, mas tem que compensar, não é? E acho que obrigado por estarmos aqui. Sou a Vera, nunca fiz bioginástica, faço pilates. Pilates e comecei agora também em yoga, mas sou muito recente ainda. Mas está a gostar? Sim, Dessa sim. experiência? Imagina. E hoje veio buscar um cardio da bioginástica. Quem sabe não temos aula aqui, né? Deve fez aula comigo ontem aqui, só aqui de pilates. E hoje vamos experimentar. E essa menina? Sou Paula, já faço exercício físico há 23 anos. Treino em vários ginásios, faço hidroginástica, faço treino funcional, estou com a preta há 13 anos. Comecei com ela, continuo com ela. Para mim é importante o exercício por causa da minha menopausa. Tenho menopausa, noto no corpo que as dores nas articulações. Isso é o motivo de E o eu. exercício tem feito bem, né, Paula? Sim. O exercício e atividade física transforma. Então é isso, turma. Conheci um bocadinho de vocês, né? Me chamo Lincoln, eu sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Social da Bahia. Já vivo aqui em Portugal já há 9 anos e pratico, né? E dou aulas de bioginástica já há quase 20 anos. Né? Sou professor de jiu-jitsu também, eu fui competidor, de vez em quando a gente ainda se arrisca também, mas hoje me faz muito mais gosto ensinar. Por favor, workshop de bioginástica? Isso. Chegou na hora, vamos lá. Por favor, chega mais, fica à vontade. Olha, nós estávamos exatamente nos apresentando, então chegou na hora certa e todo mundo já se apresentou, por favor. O meu nome é Rui, sou da Guarda e estou a viver aqui em Matosinhos há 4 anos, talvez. Pronto, Hoje ótimo. é. Prazer, Rui. Seja bem-vindo. Obrigado. Pronto. O nome é Lincoln Rui, estava a me apresentar. E, como estava falando, já pratico e dou aula de bioginástica já há quase 20 anos. Há mais de 20 anos também que eu pratico jiu-jitsu, né, essa faixa preta. Esse ano peguei meu 3º grau na faixa. Né? É um momento sempre é um momento de alegria, né, quando a gente vai se graduando no jiu-jitsu. O 3º grau, para quem não sabe, na faixa preta, é quando você já passa aos 9 anos de faixa preta de jiu-jitsu. Então, nunca acaba, né? A gente fala, chegou na preta, acabou. Não, ainda tem mais evolução. Mas, independente disso tudo, a bioginástica ela foi uma formação à parte assim, na minha vida, porque ela sempre esteve presente em tudo. Dentro da minha formação, dentro da Faculdade de Educação Física, a bioginástica esteve muito presente, porque a bioginástica é um mundo de movimento, é um
pode trabalhar somente a parte da respiração, a gente pode trabalhar somente essa parte física, você pode focar no trabalho de força, de flexibilidade, de resistência, pode focar somente no trabalho da respiração. E de quebra, a bioginástica ainda tem uma parte lúdica, que é o movimento dos animais adaptado ao ser humano, que, poxa, isso me ajudou imenso. Como eu fiz licenciatura, eu precisei estagiar, trabalhar com adultos, trabalhar com crianças, e a bioginástica era sempre a minha carta na manga, né? A professora, temos que dar uma aula agora com o tema Olimpíadas. Eu falei, opa, vamos fazer aqui. Eu falo porque eu vivenciei isso e eu teve uma situação dessa, eu falei, então, opa, vamos usar o movimento dos animais, vamos fazer uma Olimpíada dos bichos. Como era para criança, tinha que ter uma parte lúdica para ser mais atrativa. E aí vem a bioginástica, né? Opa, bioginástica, vamos botar esse moleque para praticar. Pulo de distância do sapo, corrida do macaco e não sei o que. Aí eu fiz várias provas, enfim. Então a bioginástica sempre me ajudou nesse sentido, desde dentro do meu trabalho, né, como professor, como na minha própria preparação física na fase de atleta, né, de competição. A bioginástica era uma ferramenta que estava sempre dentro ali da minha periodização de treinamento. E até hoje, né, eu tive a oportunidade do ano passado de lutar o AJP, né, o World Master em Abu Dhabi. E eu falo desse campeonato que foi minha última competição. E como todo ritual, sempre dentro da competição, né, já na área de aquecimento, né, eu estava lá praticando ginástica, trabalhando minha respiração, a gente já falou um bocadinho disso. E sempre me ajudou nesse sentido. Né? Olá! Eu assim que eu puxado, é a treta. É a Rosa. É Rosa? E aí, sempre esteve muito presente, né, na minha vida, em todos os aspectos, como competidor e pronto, como professor, como educador, para ensinar e pronto, ensinando a gente também está aprendendo, está evoluindo. E hoje eu vou começar o nosso workshop. Quando eu estava me preparando para esse workshop, lógico que a gente vai, pega algumas coisas assim, que a gente dá uma olhada no livro do Orlando Canha, e eu pensei, poxa, o que é que eu vou levar para o pessoal hoje? Né? Não é um curso, não é uma formação, mas como eu falei no início da aula, minha intenção hoje é passar algo que vocês saiam daqui dentro de uma hora e meia e falam, nossa, isso aqui eu vou levar para a minha vida, isso aqui eu vou levar, né? Então se você, um pouquinho que você leva hoje para casa, para mim, já valeu. E eu sempre gosto, assim como eu começo minhas aulas, nós vamos começar o nosso workshop pelo mais importante, que é a respiração. Né? A respiração é algo tão inerente, tão natural ao ser humano. A gente nasce, primeiro ato metabólico ali dizendo, é a gente respirar. Se não respira, o médico, né, dá um jeito de fazer respirar. Às vezes com uma palmadinha, às vezes dá um sopro ali, mas o primeiro ato é a respiração. E por ser tão natural do ser humano respirar, às vezes a gente esquece, a gente ignora. A gente já nasce, está dormindo, está respirando, a gente acorda, está respirando. Mas por ser tão natural, tão inerente do ser humano, a gente às vezes esquece da importância de explorar essa respiração. E eu já ouvi muito de alunos, dentro da prática da bioginástica, falar a respeito muito disso, de professor, essa aula tem me ajudado muito porque eu não consigo me exercitar e respirar ao mesmo tempo, eu não consigo coordenar, fazer uma respiração rítmica durante o treino. E a bioginástica é muito natural, isso vocês vão ver hoje na prática, tá? Você vai respirar junto com o movimento, e lógico, isso é um exercício diário, com a prática isso vai se tornando muito automático, né? Muito, você já executa sem pensar. E o sistema fisiológico da respiração é um sistema privilegiado, são um dos poucos sistemas do nosso organismo onde a gente consegue controlar, exercer um controle sobre ele. Assim como a gente está aqui a conversar e respirar, que não precisa nem pensar para isso, a gente pode alterar o nosso estado de respiração. A gente pode fazer uma respiração profunda e suave, pode fazer uma respiração rasa, a gente pode fazer uma respiração mais rápida, utilizando o diafragma, a gente pode fazer uma respiração mais, né, rasa, utilizando a, né, costela costal. Enfim, a gente pode alterar esse sistema, e esse sistema é muito importante a gente trabalhar, a gente exercitar a respiração. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu ouvi do próprio mestre Orlando Canha,
é que não deixe, isso palavras do mestre, né, para respirar só quando você estiver zangado, só quando você estiver com raiva. E normalmente é isso, né? A pessoa perde um pouco do seu senso de equilíbrio. Calma, respira. Então, deixe para respirar mesmo quando você estiver tranquilo, quando você estiver calmo, quando você estiver na fila do banco, quando você estiver no ponto de ônibus, quando você estiver em casa sentado, confortável. Exercite sua respiração. Inspire grande, use sua respiração nasal, sua respiração oral. Inspire grande pelo nariz, solte lentamente pela boca. Exercite, se souber outras técnicas de respiração, exercite essas técnicas de respiração. Porque a respiração, ela é o controle, a respiração é o mundo, é o todo. Né? A respiração é o todo. Se você respirar mal durante a luta, provavelmente você vai perder a luta. Porque se você não respira, você não oxigena. Para você raciocinar, você precisa ter oxigênio. Então, se você não tem oxigênio, você vai falhar a sua mente, consequentemente vai falhar o seu corpo. Você vai perder tempo de reação, você vai perder o seu foco de concentração. Tudo isso, né, quando a gente começa a entrar naquele estágio de falta de oxigênio, a gente começa a perder o ritmo. Isso em tudo. Se no trabalho você também está muito tenso, você não respira, você está nervoso, você está fora do controle, você não raciocina, você não consegue encontrar a solução dos problemas. Então a respiração é extremamente importante. E quanto mais a gente aprende sobre a sua importância e como controlá-la, como manipulá-la, a gente consegue utilizar ela ao nosso favor. Por exemplo, levando para o lado do combate, mas vocês vão ver que tem tudo a ver também com a nossa parte também pessoal do nosso dia a dia, com os desafios do dia a dia. Né? A respiração, por exemplo, profunda e suave. Quando a gente respira profunda e suavemente, inalando pelo nariz, soltando ainda mais lentamente esse ar pela boca, fazendo com que ele saia mais lentamente do que quando ele entrou, a gente está trabalhando também o nosso sistema parasimpático, que está associado à sensação de relaxamento e conforto. Então, quando você quer acalmar, respira grande, respira maior ainda. Já a respiração superficial, ela está associada ao sistema parasimpático, que está ligado ao nosso subconsciente, né? Se a gente for ligar aos ancestrais, ao mecanismo de fuga ou luta. Né? Quando a gente já fica nervoso, vai acontecer alguma coisa, né? A respiração já acelera, você quer correr, você quer fugir. Né? Quer correr para fugir ou correr por cima. Né? Depende da situação. Mas percebe que automaticamente a respiração já fica mais ofegante? E eu usava isso também a meu favor. Né? Na noite anterior, por exemplo, se eu ia lutar no dia seguinte, vai ter aquela ansiedade, aquele nervosismo, você já perde um bocadinho do seu sono. Assim como no trabalho, você tem uma entrevista, ou então você tem que entregar um projeto, você tem que realizar um projeto, você tem que... Um desafio da vida. Às vezes tira o nosso sono, não tira? Às vezes a gente chega a algum desafio que a gente fica, nossa, não consegue dormir, ansioso e tal. Não por você não estar preparado, mas é que a nossa mente é assim. E às vezes a gente tem que não deixar que a nossa mente controle o nosso corpo. A gente tem que controlar a nossa mente. E aí o que eu fazia? Um dia antes da luta, respiração. Suave, prolongada, concentração, foco, atenção. Não é isso? Só que quando chegava na hora da luta, eu não tinha que estar mais relaxado, eu não tinha que estar mais zen. Eu precisava entrar em modo de alerta, em modo de ataque, em modo de combate. Então, lógico, associado à respiração, já havia uma prática física para preparar também o meu corpo. E como eu preparava minha mente através da recepção, da respiração. Pouco antes de entrar no combate em si, eu já usava aquela respiração mais curta, uma respiração diafragmática ao fora. Já sentia aquele ar, já sentia aquela... Você percebe, é perceptível, é quase palpável essa alteração na mente. De você ficar mais alerta, você já se move mais diferente, você já quer entrar, você já quer invadir o tatame. Né? Então, e ao contrário, acabou a luta, recuperação, o atleta, quanto mais rápido ele recupera, quanto mais rápida é a sua recuperação,
ele tem vantagem sobre o seu adversário. O alto rendimento, recuperação acelerada é sinônimo de melhor desempenho. Porque todo mundo ali tem um nível muito parecido. Então, muitas vezes, vence aquele que se cansa menos. Se você não controla a sua respiração, você tem um desgaste físico muito grande. Lógico, isso. Em fases de combate, você vai perdendo o seu rendimento por falta de oxigênio. Mas quanto mais rápido, mas quando você conhece o seu corpo, você conhece técnicas de respiração que vai favorecer a sua evolução e desenvolvimento, você vai ter uma vantagem sobre o seu oponente, que muitas vezes o nível técnico é muito parecido, mas você está muito mais descansado, você está mais focado, você está mais concentrado, e isso faz uma grande diferença no combate. E a luta, né, a gente sempre faz, né? O combate é uma analogia da vida, né? A gente tem as nossas lutas no dia a dia, e se a gente utiliza a respiração ao nosso favor, a gente consegue ter um melhor resultado, a gente consegue, né, ter um melhor, resolver melhor os problemas, não é isso? Então, como o próprio Orlando disse, não deixe para respirar só quando estiver com raiva. Não deixe para respirar só quando estiver com raiva. Lembrou de respirar em casa, está tranquilo, está calmo, respira, exercita a sua respiração. Não é isso? E vamos entrar um bocadinho agora nessa parte do movimento da bioginástica, só para a gente já iniciar com uma prática. A respeito do movimento, né, é como eu falei, melhor do que eu falar aqui um bocado, a gente vivenciar, a gente experimentar, a gente se mover, não é, Breda? Por favor, nós nos movemos. Então, como eu falei no início, o Rui não estava presente, mas a bioginástica, ela é fundamentada, a base, a essência da bioginástica é o yoga. Antes do Orlando Crani criar a bioginástica, ele já praticava yoga, futuramente se tornando professor de yoga, já foi a mais de 15 vezes à Índia e pronto. Mas antes de tudo, veio o yoga. Mas como que ele criou o método? Só para a gente entender um bocadinho. O professor Orlando Crani, o mestre Crani, né, como nós chamamos, ele, antes de ser o mestre Crani, ele, aos seus 18 anos, ele se formou na academia militar, ele era paraquedista do exército, e depois de se tornar paraquedista do exército, ele passou a competir o pentáculo, ser um atleta do exército, passou a competir o pentáculo militar, né? E o pentáculo militar, assim como o pentáculo tradicional, é uma prova muito dura, né? Onde envolve, né, pentáculo envolve 5 modalidades, era corrida com obstáculo, tinha tiro ao alvo, arremesso de granada e eu acho que, se não me engano, natação, no pentáculo militar. E pronto, eram provas exaustivas que muitos não conseguiam nem completar. E ele foi campeão 2 vezes, uma vez na Alemanha, uma vez no Brasil, e teve outros resultados, né, próximo, chegando ali próximo a... Então ele passou a querer buscar uma modalidade que melhorasse, assim como eu hoje uso a bioginástica na minha preparação física, ele queria algo que fosse além da parte física. A gente sabe que o esporte de alto rendimento exige muito do mental, às vezes até mais do mental. Às vezes a gente fala que tem mais, quer mais, né? Às vezes o atleta se prepara fisicamente, mas chega na hora e não consegue render. E aquele outro que às vezes não tem tanta estrutura para se preparar, mas tem vontade, quer realmente estar psicológico realmente preparado. Então, ele começou a buscar esse preparo através da yoga. E ele sentiu, dentro dos resultados de suas competições, que a yoga realmente trazia benefício. Ele percebia que ele tinha um melhor foco, mais concentração, né? E sentia também os efeitos lógicos da prática física do seu corpo, né? Um corpo mais preparado. Mas o mestre Crani, ele sempre, segundo ele, falou que ele sentia que faltava algo, e só a yoga, lógico, fazia uma grande diferença, mas dentro da dinâmica da prática, ele achava que a yoga também era ainda muito estática, ele queria algo que movimentasse mais. Ele é um pesquisador, né? Um professor de educação física abraça sempre o movimento, que é sempre mais, né? Acredita que o diga, né?
ele formou educação física, jogou vôlei, começou a pilates, hoje é yoga e pronto, porque daqui a pouco ela é zumba, né? Daqui a pouco ela está dando uma aula de beach tennis. Nem pisei na quadra ainda. Nem pisei na quadra ainda. Mas ele sentia a necessidade de buscar algo mais para compor nos seus treinamentos. E aí ele começou a estudar, aí conheceu o Tai Chi Chuan e foi introduzindo nos seus treinamentos. Conheceu o Kalaripayattu, que é uma arte marcial indiana, em uma de suas viagens, e aí passou a estudar o Kalaripayattu. E quem não conhece o Kalaripayattu, depois pesquise, é lindíssimo, movimentação muito plástica, é lindo o movimento. Então, se você pratica bioginástica e vê o Kalaripayattu na sua essência, vai perceber elementos do Kalaripayattu dentro da bioginástica, né? O Kenpo, no Kenpo é uma arte marcial que já tem o movimento dos animais. O Kenpo, na verdade, ele se inspira muito na natureza para compor os movimentos, né? O balançar da árvore, o desabrochar de uma flor, e movimentos dos animais, o movimento do tigre, da pantera, e da águia, e da cobra. O Kenpo tem esses elementos, então ele também trouxe os elementos do Kenpo. E aí ele trouxe também a dança, porque ele também, depois do exército, ele chegou a praticar ainda como competição a natação, chegou a ser campeão carioca no Rio de Janeiro, e também a ginástica acrobática, onde você faz cavalo, faz argolas, faz, né, os saltos. Então o mestre Klein, ele sempre foi um atleta, né? Sempre foi um atleta e ele foi buscando elementos de outras práticas para poder compor o seu método. Lógico que ele não compôs aquilo sozinho, ele junto com um grupo de amigos também, educadores físicos, ele criou um grupo de estudo e foi desenvolvendo uma prática que muito antigamente, há 40 anos atrás, 30 anos atrás mais ou menos, ainda não era conhecido como bioginástica, era conhecido como ginástica natural. Só que aí já é uma outra história, que problema de patente e tal, ele teve que mudar o nome e se tornar a bioginástica que é hoje. Mas segundo o próprio Ronda, ele falou que prefere até o nome bioginástica do que ginástica natural, ele gostou mais. Mas pronto. E resumindo, a bioginástica é simplesmente o estudo da vida do Orlando Klein, sabe? E ela é muito, assim como o jiu-jitsu, a gente nunca sabe tudo. Na verdade, eu já falei isso com o João muitas vezes, o jiu-jitsu a gente nunca sabe tudo, e realmente é infinito o jiu-jitsu. Amanhã, um praticante, se você continuar a praticar, você pode desenvolver uma técnica e, cara, não que alguém nunca tenha feito aquilo, mas que até então nunca foi explorado como você explorou e falou, olha, esse estrangulamento é um estrangulamento que o João fez lá na academia dele, está todo mundo fazendo, e daqui a pouco vira, que estrangulamento é esse? Que técnica é essa? Não, é a técnica, é o João Choque. Por que não? Porque era um atleta lá de Portugal que popularizou isso. Percebe como é infinito? Assim como a bioginástica, porque a bioginástica ela não é nada engessado, ela é livre. É lógico que ela tem um fundamento básico de movimento, onde a gente trabalha com a gravidade, com movimentos pesados, onde a gente trabalha com contração, com peso, assim como a gente trabalha com a suavidade, assim como a gente trabalha com a explosão e velocidade, e assim como a gente trabalha com a dureza, e traz, e puxa, empurra, contração, né, e traz suave, e trabalha peso. Percebe que a gente está sempre usando a gravidade a nosso favor, trabalhando ou com ela ou contra ela, criando uma resistência ou trabalhando com leveza. E dentro dessa dinâmica, você está livre para explorar todo tipo de movimento, porém, nunca antes realizado com tamanha consciência corporal, que é isso que faz a grande diferença durante a prática. A consciência que colocamos dentro da prática da bioginástica, a intenção de cada movimento, a percepção que a gente tem no nosso corpo. Uma coisa que eu não esqueço que o mestre falava muito, gente, ó, não se prenda a querer reproduzir o meu movimento. Lógico que durante a prática vocês vão perceber, a gente vai funcionar como um reflexo. Tá? Para onde eu vou, vocês vão. Vamos trabalhar em conexão com um todo. Um todo. Certo? Mas você não tem que estar preso, não, mas o professor bota a perna lá em cima, não, mas o professor faz desse jeito. Esqueça isso, esqueça a reprodução do movimento
e se prenda à percepção do movimento. Mais do que pensar se o seu movimento está igual ou bonito com um colega ou do lado ou do professor, é buscar perceber e sentir o seu corpo. Cara, o que é que eu estou trabalhando? Que sensação esse movimento está me trazendo? Onde eu estou sentindo trabalhar? Será que eu consigo explorar um pouco mais? Olha, nossa, eu achava que eu não conseguia fazer isso, estou conseguindo. Então, foca no seu corpo, nas suas sensações, nas suas percepções. Essa é a grande diferença da bioginástica. E já digo, durante a prática você não consegue focar em nada extra classe. A gente fala que se você parar para pensar durante a prática da bioginástica, você perde o bonde passa e você entra. Peraí. Mas lógico, isso em determinado momento pode acontecer. Duvido que aconteça por conta de você estar distraído pensando em algo fora da aula. Mas lógico, às vezes você se confunde. Acho que me passei aqui nesse movimento. Aconteceu isso? Para, observa e entra novamente na fluidez do movimento. Durante a prática a gente vai, como eu falei, vai funcionar como reflexo. Então eu vou guiando o movimento, vocês vão me acompanhando. Eu vou estar dialogando com vocês. Foco. Eu vou estar puxando o foco de vocês para a respiração. Durante a prática da bioginástica, o foco maior está na expiração, a cada ação do movimento. Lógico que logo no início nós vamos iniciar, tomando essa atenção da respiração. Respirando suave, a gente está a aquecer, a preparar, a criar essa conexão corpo e mente. Então nós começamos sempre muito suave. Movimentos simples, gestos naturais, inerentes do ser humano, como levantar um braço, abaixar um braço, levantar uma perna, descer uma perna. E aos poucos a gente vai dando mais expansão, explorando mais esse movimento, criando mais conexões, movendo o braço junto com a perna, e desce junto, e sobe, e alterna, e cruza. A gente vai criando movimentos mais compostos. E a partir disso, ela vai crescendo. Movimentos simples, mas como eu falei anteriormente, são simples, mas que talvez nunca tenhamos realizado com tamanha consciência. De trabalhar com a coordenação motora fina, para prestar atenção, não no movimento num todo, mas desmiuçar, perceber, sentir o movimento, observar, explorar o movimento do ombro, cotovelo, pulso, mão, dedos, conectando, abrindo. A gente vai trabalhar um pouco também dessa sensibilidade, de trabalhar cada detalhe de cada gesto, de cada movimento. Isso é um desafio, isso é um grande desafio. Eu ouço muito dos meus alunos, é mais difícil se mover com suavidade, lentidão, equilíbrio, conectando o movimento, com suavidade, expressão, do que nos mover nos movimentos mais explosivos, de conexão, de agachar, chuta, e desce, empurra, e chuta, vai, e desce, vai lá atrás, agachou, voltou, trouxe a perna, chutei, andorinha. Sabe que são movimentos que exigem mais força, mais explosão, flexibilidade. Mas lógico, são facetas da bioginástica. E o mais legal é isso, que a gente explora um pouco de tudo. E numa aula de bioginástica todo mundo é igual. Não é porque um foi atleta, que o outro é yoguin, que o outro é jogador de pelada no fim de semana. Vai dizer que o atleta vai se sair melhor, ou o yoguin vai se sair melhor do que o que joga bola só aos fins de semana? Não, porque como exploramos um pouco de tudo na bioginástica, cada um vai ter uma necessidade específica. Talvez você tenha mais facilidade nos movimentos de flexibilidade e coordenação, mas exija uma atenção maior no foco da respiração, não consiga ali encontrar um ritmo já de... Talvez você, nos movimentos onde requer mais controle por conta do Pilates, você sinta mais facilidade, mas você já tem uma deficiência na resistência, enquanto o outro já tem mais facilidade na flexibilidade, você sinta uma
uma dificuldade no movimento de explosão, e assim vai. Mas esse que é o interessante. Quem é que vai ditar o ritmo da aula? Para quem é a aula? Bioginástica, a aula de bioginástica é isso tudo. É uma conexão. A aula desse meu professor chama-se Conexão. Incrível. Então já vi que está alinhado dentro de tudo que a gente O está. professor me lembrou dele. Exato. É incrível. E tem que ter essa conexão Estou para se aqui. conectar. Então, como é que a gente vai? Lógico, meu objetivo como guia, é a gente sair daqui sempre lá em cima. Cara, que massa e tal. Mas lógico que nem sempre nós vamos estar lá em cima. Tem dia que eu vou chegar aqui super enérgico, a turma e tal, mas eu senti que a turma não está tão. E cabe a mim, lógico. Isso não é tão difícil, gente, né? Não por ser eu, é porque a bioginástica é assim, né? Aí, lógico, mas eu tenho que respeitar o que eu tenho em mãos, que são vocês. Então eu vou começar também mais tranquilo, mais suave, talvez eu leve um tempo mais para a gente crescer e vice-versa. Às vezes o professor chega aqui, né, cheio de problema, conta para pagar, né? Mas chego aqui enquanto vocês, bora professor, hoje é para arrancar o couro, vamos lá, meu Deus. Aí perde a chance. Se falar isso, ferrou. Aí ferrou, aí já liga muda a chave, né? Se o aluno falar isso pro professor, Aí ferrou. sai da depressão, não se Aí a gente se transforma, a gente, né? Chega, pô, o pessoal tá animado hoje, né, cara? Então, isso pode acontecer durante a aula, pode acontecer antes, né? A gente já sentia essa vibe e tal, mas pode acontecer durante a aula. Mas eu tenho certeza que sempre a gente começa, independente de a turma ou o professor tá meu, sempre a gente vai sair com aquela sensação de leveza, de sorriso no rosto, de nossa, que massa, que legal, sabe? E sempre sair para cima. Então, eu acho que essa é a magia da bioginástica, né, João? João praticou, poxa, eu acho que foi mais de 2 anos, não foi, João? 2 aninhos ali, 3 vezes? 3 vezes? A gente fazia 3 vezes na semana? 2, 3 vezes na semana. Então, e é isso, e cada dia é uma aula diferente. Um detalhe importante também, que eu gosto de frisar, antes da gente começar a prática, é que não tem coreografia na aula de bioginástica. Não é uma aula coreografada. Eu não preparei nada em termos de movimento. Lógico, eu dei uma revisada, o que é que eu vou, né? O que eu preciso passar para as pessoas. Mas em relação ao movimento, são 20 anos se movendo. A gente vai se mover aqui agora, deixar o movimento fluir. Mas independente, a bioginástica é assim. A gente não prepara uma aula, a gente não elabora sequências de movimento. E sabe por que a aula de bioginástica ela não tem sequências? Para fazer vocês estarem sempre focados. Vocês nunca vão saber qual é o próximo movimento. Né? Por exemplo, uma coreografia, um dançarino, um bailarino. A bioginástica ela traz esse aspecto de dança dentro da sua prática. Mas um bailarino, quando ele interpreta uma coreografia realizada por uma outra pessoa, por um coreógrafo, ele gera tensão muscular, porque ele tem um repertório a ser seguido, ele não pode errar. A bioginástica não tem essa tensão, porque não tem uma coreografia, então você deixa fluir. Né? O João falou, não, eu tenho praticado, eu falei, o objetivo é esse. Não existe uma coreografia. O importante é você perceber, sentir o seu corpo e levar o movimento com a maior naturalidade e fluidez possível. Cada professor de bioginástica vai dar uma aula diferente, porque a bioginástica ela carrega a sua bagagem, a sua história. Se você se tornar um professor de bioginástica, você vai carregar a sua história. O que você fez na sua vida? Você praticou surf, vôlei, esporte de raquete, corrida, pilates? A sua aula vai ter a essência da bioginástica, o trabalho de respiração, conexão, fluidez, trabalhar com os elementos, trabalhar com a gravidade a seu favor, pesado, duro, ligeiro, suave, mas vai ter as características da Paulinha, a característica do Pilates, vai ser uma aula que vai ter a história dela. E assim o João, assim o Paulo, e assim sucessivamente, cada um de vocês vai carregar um pouco da sua história dentro do seu movimento. Cada corpo é um mundo, cada corpo tem uma bagagem, tem uma história. Né?
Eu tenho uma história das artes marciais, a vida inteira pratiquei artes marciais, fiz capoeira, wrestling, boxe, bolas, sou professor de jiu-jitsu e pronto. Trago muito disso nas minhas aulas. É uma característica da minha essência, da minha história. Então vai entrar muito disso dentro da minha prática. Mas isso é interessante da bioginástica, você percebe, nossa, bioginástica. Mas com cada professor você vai falar, nossa, fala diferente do Nicolas, né? Você vai ver a mesma bio, você percebe a essência do método, mas característica do professor. Não é aquela coisa engessada. Então, eu acho que já falei demais, né? Eu acho que está na hora da gente, eu acho que vocês querem sentir, querem se mover. Não é isso, turma? Eu acho que a gente veio aqui com esse intuito. Então, vamos praticar? Vamos nos mover um bocadinho agora? Muito bom! Tem hora para acabar não, né, Brenda? Turma, lembra que eu falei? Vou pedir licença para vocês, que eu vou ficar de costa para vocês, de frente para lá. Pode ficar intercalado, afasta mais, venha mais, que eu tenho espaço aqui para me mover. Tenho espaço aqui um bocado. Pode tirar mais para mim, pode estar aqui, por favor. Pode ir agora. Isso. João, mais um bocadinho ali. Isso. Olha, tá vendo? Foi escolhida a dedo, né? Na medida, pessoal. Então é isso, turma. Nós vamos funcionar como um espelho, né? Vou estar de costa para vocês, mas eu vou estar sempre guiando o movimento. Se eu levanto um braço, o outro, se eu trago uma perna, se eu levo essa perna atrás, se eu abro, se eu cruzo. Então esteja muito atento, mas vai ser muito fluido. Você vai ver que falando parece ser mais difícil, né? Mas na prática é muito mais fácil do que vocês imaginam. Vamos tentar então? Vamos lá? Então vamos à nossa prática, hein? Muito bem. Então vamos começar pelo que eu digo, né? Pelo que eu chamo de ser o principal, que é a nossa respiração. Então antes de movermos o nosso corpo, vamos trabalhar a respiração profunda, ligeira e suave, inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, suavemente. Eu costumo dizer que esse é o momento do checklist, de você observar, perceber, e guarda essa sensação do seu corpo antes da prática. Observe, sinta e guarda. Eu quero que você deixe bem guardadinho essa sensação, para você ter um parâmetro, poder comparar com a sensação ao término da aula, ao término da prática. Vamos inspirar pelo nariz, uma respiração suave, profunda e bem prolongada. Eu vou pedir que o ar saia em uma estreita passagem pela boca, porém mais lentamente do que quando ele entrou. Inspira grande pelo nariz. Expira pela boca, fazendo uma suave sucção do umbigo em direção às costelas, mas não precisam contrair, apertar a parede abdominal. A gente faz essa sucção garantindo essa total saída do ar dos nossos pulmões. Inspiro novamente e expiro. Inspira, abre o peito. Expira, relaxando os ombros, derretendo os seus ombros ao solo, alongando o pescoço, como se tivesse um fio no topo da cabeça a lhe puxar para o teto. Ainda respirando, nós vamos começar a nos mover muito suavemente, fazendo uma rotação, um giro. Inspirando, expirando, girando o seu corpo sobre os pés, sobre o seu próprio eixo. E observe como seus pés se comportam para sustentar o seu corpo. Observe a distribuição do peso do seu corpo em diferentes partes dos seus pés, borda interna e externa, dedo dos pés, calcanhares. Observe como os seus dedos, eles se agarram
naturalmente para manter o seu equilíbrio no solo e muda o sentido, respiração e movimento. Inspirando e expirando. Muito bom. Mente tranquila, atenta, corpo conectado. Parei no meio, braço direito, cresce, inspirando e desce, expirando. Braço esquerdo, cresce, inspira e direito novamente, vai, cresce. Leva lá no alto. E à medida que o braço direito desce, o esquerdo vai subindo. E respire, expira. Ao contrário, mais uma vez, direito cresce, o esquerdo vai embaixo. Fica com o braço esquerdo e desce o direito. Os dois braços crescem e volta pela frente do rosto com as palmas das mãos voltadas para baixo, fazendo uma sutil flexão dos joelhos, contração e expansão. Cresce, inspira, contrai, ombros relaxados, afastados da orelha e cresce, inspira, contrai. Só mais uma. Cresce. Expansão e contração. Ombros relaxados. Pequena flexão do joelho. Mais uma. Cresci. Fiquei lá no alto. E a perna direita vai cruzar lá atrás da esquerda. No movimento de reverência. E agacha. E abre. Sempre trabalhando essa coordenação motora fina de mãos, braços, dedos. Transfira o peso do corpo para a perna direita. Cruza a esquerda atrás. Reverência. E volta. Vai lá em cima. Respira. Traz. Palma da mão para baixo. Vem flexionando o joelho. Levando o rabo. Lá atrás. Palma das mãos. Passa por debaixo da axila. E abre. Conecta as costas. Leva as mãos embaixo e alonga e relaxa. Balança um bocadinho os ombros. Deixa a cabeça e o pescoço relaxado e solta. Pequena flexão dos joelhos. Vem desenrolando a coluna suavemente. Por último, a cabeça. E abre os braços e cresce. Inspira. Abri, transferi o peso, lado esquerdo. Voltei na reverência. E agora, vou dar um passo largo, lá do lado direito, passo largo. Abre. E bate as asas, como uma ave, transferindo para um lado, para o outro. Mobiliza pulso, cotovelos, ombros, alonga os adutores, alonga a virilha. Alterna, lubrifica as articulações e aquece. Fica do lado esquerdo, vem, puxa a perna direita, puxa, traz, equilibra e desce, braço e perna, e sobe, braço e perna, e desce. Pisei com o calcanhar, transfere o peso do corpo para a perna da frente, e sobe à esquerda e desce e sobe e desce e sobe e desce e pisa lá atrás, dedo dos pés. E aí eu transferi agora do dedo dos pés para o calcanhar, trazendo a perna direita, sobe, leva lá atrás, equilibrando, mão esquerda na frente.
Perna direita, abre o quadril, abre, abre, abre e pisa. Tum, com força. Vou girar sobre o próprio eixo. Vem girando comigo, movendo os pés no solo, mas não tira do lugar. Isso. Virei. Na frente. Abre a mão, traz a perna, cresce. Palma da mão para baixo. Agachei. Lá atrás. Conecta as costas. Olha para o lado. Olha para o outro. No meio. Leva as mãos. Lá na frente. Olha para o solo. Traz a mão ao solo novamente. Estica a perna. E agora, gira os calcanhares, ó, para dentro e agacha, quase na posição do sapo. Abre os calcanhares, alonga a perna. Fecha, agacha, abre de um lado, abre do outro. No meio, abre os calcanhares, alonga. Fecha o calcanhar, sapo, abre. Abre. No meio, abre os calcanhares. Estica a perna. Mais uma vez. Fechei. Abri. Do outro lado, abri. Abre os calcanhares. Estica a perna. Fechei. Mais uma vez. Fiquei. Vou girando do lado. Vai girando. Vai deixando cair aqui. Vai deixando cair. Apoia a mão e deixa cair. Na sereia. Na sereia. Isso. E volta. Traz o joelho. Sereia. E volta, traz o joelho, sereia, gira o tronco, põe a mão no chão, alonga, fazendo rotação, aspira a mão no tronco, e agora, empurra, traz, do outro lado, leva a mão ao solo, isso, aspira, alonga lá embaixo, e empurra, traz a mão, lá atrás, alonga, lá no alto, embaixo, lá atrás, lá na frente, em cima, embaixo, lá atrás, lá na frente, e chuta a perna esquerda, e traz, e chuta a direita, e traz, esquerda novamente, direita, agora eu quero equilíbrio, hein? Esquerda e alonga, mão direita, lá no alto, e volta, e troca, e volta, e troca, e volta, e troca, perna e mão oposta, não complica, isso, o movimento é fácil, é simples, e senta, descendo a perna, olha, bem relaxado, relaxado na praia, tá? Nessa posição, quando eu falar relaxado na praia, 2, relaxado na praia 2, quando eu falar relaxado na praia já sabe, hein? E como é o 1, professor? 1. Relaxado na praia 1. Isso. Só troca. Essa desce e essa cobre. Isso. Relaxado na praia. E tô na praia. O colega chegou lá do outro lado. Professor, aí a gente gira. Opa! Oi. Relaxado na praia. Mantém. Exato. Simples. Você viu como é natural? Movimento natural. Vamos lá, hein? Do outro lado. Troca. Curtinho. Movimento simples. Acompanha, vai. Atenção à expiração. O corpo já está aquecido. Então vamos focar agora na expiração a cada ação do movimento. Solto. Fica. Desenrola. Leva a mão ao solo. Alonga lá no alto. Desenrolei? Então volta. Ok, você girou e voltou do outro lado. Então, gire novamente e volta desse mesmo lado. Isso. Não move a perna, deixa lá. Cruza, relaxado na praia 1. Cobre. Aqui, a outra perna no chão. Isso, mão direita. Relaxa lá, relaxa. Tem que ir mais na praia relaxar. Precisando relaxar mais na praia. Isso. Troquei novamente, curtiu. E agora com expansão. Explora, ó. Explora. Explora. Movimento ligeiro. Velocidade. 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 Fica suave, suave, suave.
Suave. Não, fica lá. Relaxado na praia. Isso. Bonde lá no chão, bonde lá no chão. E vai girando para lá, vai girando para lá, vai girando para lá. Alonga no alto. Muito bem. Agora, hein? Cruza a mão esquerda lá no alto. Geral, mão esquerda no alto. Cruza por dedo. Põe no chão. Vem girando o quadril. Vem girando agora a perna, ó, esquerda. Chuta no alto. E abre. Abriu. Troquei. Novamente. No alto. Peguei vocês. Sentei. E troca. No alto. Isso. Muito bom. Sentei. Troquei. No alto. E troca. E sobe. E desce. Troca. E sobe. E desce. Troca. Perna direita alonga. Perna direita alonga. E sobe. Muito bem. Perna direita. Puxa. Aqui, ó. Baixinho. Isso. Baixinho. Leva a mão no solo. Alonga, lá no alto. Estica a serra. Alonga. Cabeça para baixo, pernas esticadas. Flexiona. Mantém a mão direita no solo, mantém. Perna direita. Volta lá. Isso. Troquei. Subi. Mão direita. Isso. Mão esquerda, direita no alto. Esquerda no solo. Puxa a perna. Pum. Isso. E abre os braços. Vai lá no solo. E abre, cresce. Cresce lá no alto, Paulinha. Fica em pé. Isso. E volta. Flexionando o joelho. Flexionei. Gira o pé. Rotaciona. E volta. E gira. Para frente. E volta. Lá na frente. E volta. Só mais uma. Fiquei. Traz a perna, traz. E cruza. E gira. Curtinho. Vem girando. Girei. Avancei. A outra perna atrás. E gira. E volta. E gira. Vamos tirar o pé do lugar, Rui. E volta. Sobre o próprio eixo. Sem mexer O pé fica. No meio, Rui, no meio. Pum, cruza atrás. Consegue. Do outro lado, troca. Só mexe aqui. Pum. Sem mexer. Aí. Só move o pé. No mesmo eixo. Um lado eu movo com o calcanhar no solo, outro com as almofadinhas ali dos dedos no solo. Pum. E volto. No meio. Pum. Respirei. Soltei. Agachando. As mãos lá na frente. Estica a perna. Põe no solo. Isso. Agacha no sapo. Leva a mão mais dentro. Pula um bocadinho lá atrás. Avança as mãos. 1, 2, 3, 4. Quadril mais alto. Isso. Girei. De um lado. Abri. E volto. Do outro lado. Abre. E volto. Isso. Dá o dog. Alonga. Muito bom. E agora giro para o lado direito. Deixa o quadril cair. Cai. Pousa no solo. Isso. Olha lá na frente. Como se estivesse pronta a atacar. A dar o bote. Subir. Do outro lado. Olha lá na frente. Olha, Paulinho. Lá na frente, Paulinho. Lá pra frente. Isso. E avança. Do outro lado. Agora atenção, hein? Chutei. Boa! E agora gira sobre a perna que está esticada. Vamos ficar lá de frente para a preta, ó. Flexiona a perna esquerda e volta. Mantém a direita no chão. Só a direita. Estou relaxado na praia. Isso. A perna direita. Vou puxar, apoiando o pé no solo. Puxa, apoia. Pum! Entra a perna esquerda. Vai. Muito bem. Estica ela. Gira sobre a perna. Gira. Flexiona novamente a perna direita. E volta. Fica no chão.
puxa a perna, puxa, subir no quadril, mão esquerda no chão, isso, apoia, muito bem, avancei, juntei a perna novamente, alonguei no down dog, flexiona lá atrás, sem pousar o joelho no chão, sem pousar, e agora eu vou saltar e vou trazer minha perna esquerda da mão esquerda e a direita entra. Senta lá. Isso. Agora atenção. Perna direita. Eu vou levar lá para o fundo da sala. Desse jeito. E pisa. Isso. E gira. Completa o giro. Lá atrás. Sereia. E alonga. Trocando de lado. E troca novamente. Só mais uma. Vai. Fiquei. Chuta. Lá na frente. Isso. Troca a perna. E leva lá atrás. Cadê a respiração de vocês? Solta. Sereia. Alonga. Trocar. Sereia. Mão no chão. Escorrega o quadril. Empurra. Alonga. Lá atrás. Redondinho. Saltei. Sapo. Recuei no sapo. Avancei. Traz a mão também. Vem. E agora vai. Isso aí. Girei. Lá atrás. Voltei. Prancha. Lá atrás. Prancha. Dá o dog. Trago o joelho direito entre as mãos. Avanço esquerdo. Muito bem. Subi. Desci. Subi. Desci. Mão no chão. Apoia. Traz a perna direita. Ó. Alonga lá na frente. A perna direita. Passa aqui. Por dentro. Mantém a mão mais lá. Mais afastada. E vai esticando. Muito bom. E troca. Muito bom. E troca. Troquei mais uma. Atenção. Traz essa perna por cima. E por baixo. E chuta no alto. E chuta. E chuta. Só mais uma, vai. Isso. Atenção. Troca na sereia. Chuta lá na frente. Vem trazendo do lado. Vem trazendo. Curtinho. Mas não pousa, hein? Sustenta a perna. Sustenta. E traz. Chuta novamente. Arredonda as costas. Eu vou, ó, bem redondinho, queixo no peito. Eu vou balançar e vou trocar a perna. Perna direita na frente agora. Lá atrás. Não pula. Na frente. Redondinho. Eu vou balançar e trocar a perna. Lá atrás. Pousa no solo. Pão no chão. Escorrega. Flexiona. Empurra. 1. E 2. E 3. E 4. E 5. Desci. Atenção, hein? Mantém flexionado. Vou girar o meu quadril, deixando as pernas caírem lá atrás, na sereia. E suba. Perfeito. Então volta. Gira o tronco. Pro outro lado, hein? Empurro e suba. Então volta e vem. Suave. Deixa a perna acompanhar o movimento do tronco. Isso, no meio. Empurrei novamente. Levei lá atrás. Desenrola sobre a coluna. Leva as mãos lá no alto. Dedo dos pés. Apoia. Pés vivos. Sento lá no calcanhar. E vou trazendo. Abrindo o peito. Inclino um bocadinho lá atrás. Dedo do pé vivo. Apoia o dedo. Isso. E Sorria. E vamos tentar equilibrar aqui, ó. Agora eu quero ver. Olha lá, isso.
Isso. Equilibra, abre. Isso. Mantém. Mobiliza. Cotovelos, ombros, pulsos, dedos. Solta os ombros. E leva a mão ao solo. Alonga. Flexão do joelho suave. Desenrola a coluna suavemente e caminha. Vai para frente, para trás. Isso, para frente, para trás. Pum, 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 para frente, para trás, para frente. Vá. Agora é forró. Só mais uma para trás. E agora a gente está no ritmo lisboeta. Agora a gente vai no ritmo lá de Montinho de Bastos. Devagar. Devagar. Coordena. Cadê aquela coordenação motora de pés, mãos, braços? Trabalham em conjunto. Né? Existe uma correlação aí no nosso caminhar, nos movimentos de braços e pernas, não é verdade? Trabalham em conjuntos. Então, ó, avança. Explora o caminhar pisando com os calcanhares e transfere, ó, o peso do seu corpo para os dedos dos pés. Isso. Pés paralelos. Não, vem mais para trás, vem mais, pode vir. Vamos caminhar um bocadinho para trás. E pés paralelos. Balança o braço. Um passo atrás. E avança. A outra perna, perna esquerda atrás. Avança. Direita. Avança. Esquerda. Fica. Transfere para a direita. Alonga. E vai lá embaixo. Volta a mão descendo. Pega uma flor, pega uma flor. Respira. Oferece. E volta. E avança a perna, vai. Direita. Alonga. Vai embaixo. Peguei uma flor. Respirei. E oferece. Fica de frente. Transfere o peso para a perna da frente e equilibra. Abre o quadril. Traz. Pum! Vai para trás. E salta para frente. E gira. Hey! Traz a perna. E abrindo o quadril, abrindo. Pisa lá atrás. Pum! Pela frente. Cruza pela frente. Isso! E agora dá um passo lá atrás. Pum! E salta. E gira. Perna direita. Abriu. Pisou. Pum! Vem embaixo. E cresce. E cresce. Mais uma. Cresce. Isso, fica. E volta. Solta o ar. Solta o ar. Fica no alto. Traz a perna direita. Lá atrás da esquerda. Vai. Lá atrás. Girei. Saltei. Curtinho. Agora essa postura chamamos de postura do homem das cavernas. Joelho forte. Coxa forte. E tronco reto. Braços relaxados. Transfere o peso de uma perna para a outra. O peso do seu tronco. Uma hora está sobre a esquerda. Outra hora está sobre a direita. Firme. E agora, ó, passos curtidos, pequenos saltitos. Relaxa, tronco reto, ó. Tronco reto. Homem das cavernas. Saltei. Balança. O olhar no vazio. Soltei. Balancei. Saltei.
Muito bem. Atenção, hein? Vou virar de lado. Atenção. Gira o pé direito, gira para fora. Tum. Volta, Rui. De frente para lá. Só o pé. O corpo acompanha, mas quem inicia o movimento é o pé. O pé gira. Perfeito. Avança a perna. Pum. Mais uma vez, hein? Para a gente dinamizar esse movimento. Perna esquerda, gira. Avança. Isso. Direita, gira. Não, Rui, só o pé. Fica. Não tira o pé da base, só gira, ó o giro. Esquerda, avança. Pum. Esquerda, gira. Só gira, Paulinha, volta. Só o pé, ó. Vem girando. No mesmo sítio. Isso. E a esquerda, avança. Pum. Recuei. 1, 2, mais 1, 3. E agora olha, lá na frente. Olha lá. E balança. Eu falo com o homem da caverna curioso, ele, né? Naquela época não podia vacilar, senão, né? Vinha de lá um tigre dente de sabre e já foi, virou janta. Então ele sempre era muito desconfiado, balança. Relaxa os ombros, relaxa. Aí ele ainda está curioso, ele quer ver mais de perto, pequeno saltito. E olha, ó, baixinho. Tronco firme, força na perna, olha lá, ó. Transfere o corpo, transfere. Olhou, ainda está desconfiado, voltei. Girei, hein? Vou olhar do outro lado. Ó, baixinho. E olha. E agora, volta, no meio. Eu quero chegar mais de perto, só que mais baixinho para permanecer escondido. E olha. E volta, cresce. Saltei. 1, 2, 3, girei. Avancei. Pum, agachei. Agora com a mão no chão. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Subi, recua. 1, 2, 3. Atenção, girei sobre o próprio eixo. Avancei a perna. Tum, abaixei. Mão esquerda no solo. Tum, chutei. Por dentro, fica, troquei. Uá, cobri. Relaxado na praia 1. Desenrola. E volta. Tum. E abre. Pra cá, Rui, pra cá. Pum. Isso. Desenrola. E volta. E abre. Desenrola. E volta. E abre. Pra cá, Rui. Pé esquerda. Direita. Cobre. Desenrola. Mão direita. Cruza por dentro. Lá. Vem girando o quadril. Vou chutar lá no alto. 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 Alonga. E sentei. E troquei. E troquei. E troquei. E troquei. Trocar. Mais uma. Só mais uma. Fiquei. Cobri. Subi o quadril. Estiquei a perna esquerda, alongando. E volta. E abre com expansão. Fiquei. Subi o quadril. E estica a perna direita. E alonga. Vem com a direita aqui por minha direção. Isso! E a mão esquerda lá no alto. Sobe o quadril. Isso, estica. Boa. Estica a perna. Pode pôr lá no chão. Pode pousar lá no chão. Isso! Leva a mão, Rui, mais lá na parede agora. Lá na parede. Isso aí. Bonito. Agora merece uma foto. Já no meu cinema. Atenção, voltei, ó. Relaxado na praia. Trouxe a perna. Relaxado na praia. Sentei, cruzando. E soltei o ar. E soltei embaixo. Embaixo. Em cima. Embaixo. Em cima. Embaixo. Vamos lá, hein? Mais uma. Em cima. E pousa lá.
Pousa lá, pousa. Alonga uma perna, alonga a outra. Balança, vai. Balança, balança. Libera a circulação. Deixa fluir. Balança os pés, vai. Solta o ar. Expira. Juntei. Cresci. Busquei. Alonga. E vem. Dobra o joelho. Desenrolando. Desenrola, vai. Desenrola. Vem trazendo os joelhos em direção ao peito, abrindo os braços. Vai buscar, vai buscar. Alonga e cresce. 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 Isso. Muito bom. Ó, relaxei, estiquei. Uma perna esquerda. Lá na frente. Então troca então, pela direita, vai. Então troca na esquerda. Direita. Esquerda mais uma vez, fica. Abre do lado. Traz a mão. Vai subindo o quadril. Olha lá atrás. E volta com fluidez. E vem trazendo, ó. Direto ao solo, trocando a perna. E a mão esquerda cresce. E cresce. E olha lá atrás com fluidez. Então volta. Suave. Mais uma vez, vem trazendo a mão esquerda, troca a perna. E atrás a direita. Vê, ó, passando na frente do seu rosto, levando lá atrás, alongando o quadril. E volta suavemente. Vem trazendo, só mais uma, vai. A mão vai descendo ao solo, já faço a troca e cresço do outro lado e alonga. E volta. E agora eu vou vir trazendo a minha perna, cobrindo. Isso, vem girando. Isso, leva o peso lá para trás, barriga na coxa. E relaxa aqui, posição do macaco. Só ponto. Postura do macaco. Isso. Ó, parei aqui. Vou voltar, ó, enrolando. Sentando. Só troca. Perfeito. Agora eu vou trocar muito simples, relaxado na praia do lado esquerdo para o direito. E já vou empurrar o chão, saindo do macaco. E volta. Vem comigo. Não mexe o pé. Traz a mão. E agora esse joelho entra, ó. Sentando. Perfeito. E troca. Pum. Desenrola e pula. Isso. E volta. E troca. Mão no chão. Empurra. Macaco. Cresce no macaco. Isso. E volta. Trazendo a mão direita. Vem girando. Vem comigo, Rui. Isso. E veio trocando. Suave. Girando. Empurrando o chão. E cresce. E volta. Vem girando, ó. Mão esquerda. Joelho esquerdo. Troquei. Trouxe a mão. Escute a Pachamama, vai. Põe o ouvido lá no fundo. O brinco tá bom, velho. Muito bom. Amanhã Amanhã vai dar nova. Empurra o chão, vai. Aí chega a segunda que você não aguenta comigo. Empurra. Eu que sou culpada depois, vai. Qualquer coisa Só não leva tem uma treta. fama, só leva uma fama. Perna esquerda, lá atrás. E agora, ó, vamos girar aqui, ó. Gira. Deixa a perna acompanhar o movimento do tronco. Deixa. E agora sobe lá do outro lado. Leva a perna direita lá atrás. Empurra o chão. E sobe. Sereia. Traz a perna. Escuta a terra. Escuta. Relaxa embaixo. Até que foi um de você. Empurra o solo, empurra. E agora, ó,
eu vou trazer minha mão subindo meu quadril, trago a perna e pouso no solo. Avancei um bocadinho. Recuei um bocadinho. Levei o quadril lá atrás. Lá na frente. E agora a perna esquerda vem trazendo por baixo. Mão no chão. Pegou? Só trago, ó. Estou aqui, giro. E agora a perna direita vem por baixo e giro novamente. Mão direita sobe, cruza a perna esquerda e baixo. Mão esquerda sobe, cruza a perna direita e baixo. Então volta. Perna esquerda, mão esquerda. Mão esquerda no alto, mão esquerda no alto. E volta, ó. Aqui, ó, no meio. Fica mais aqui no meio, fica aqui. Joelhinho, ó. 2 dedinhos do solo, 2 dedinhos. E tira a mão e perna oposta, vai. Parei no meio, alonguei. Flexiona, vem trazendo a mão, vem trazendo. Postura do macaco, fica. Vem desenrolando a coluna, muito sutil, muito. Braço direito, cresce. E volta. E traz. E volta, já trazendo o esquerdo. E cruza. E volta. Troca. E traz. E cruza. Vai lá embaixo, braço direito, ó. E cresce. Trazendo a perna. E volta. Transfere a perna, o peso do corpo para a perna esquerda. E como se essa mão trouxesse a perna ao alto. E leva lá atrás. Pode estar flexionado. E volto. Transfere para a perna direita e traz a esquerda. Atrás. E volta. Na frente, pisa. E abre. E volta. E abre. E cruza. E volta. E volta. Vou descer, joelho. Ó, desceu, subiu. E volta, cruza. E gira. E volta. Um passo largo, lá na frente, hein? Pum! Abre as asas. E plana. Com mão durinha. Do lado. Do outro. Do lado. Do outro. Fiquei. Do outro lado, vem girando. Traz a mão. Recolhe a perna. Isso! Agora a perna esquerda, hein? Vou chutar lá no alto. E avanço. Trago a mão. Recuo. Perna direita no alto. Avanço. Trago a mão. Recolho. Esquerda, vai. Lá. Fica. Só troca agora. Salto e troca, ó. Muito bem. Pousa a mão. Recolhe a perna. E desce os joelhos. Alonga lá atrás. Muçulmano. Perna direita. Escorrega mais atrás. Sereia. E atenção. Vou no escorpião. Da sereia eu avanço. E mergulho. E alongo. E enrolo a coluna. Perna esquerda mais atrás, sereia. Da sereia eu avanço no escorpião. E mergulho.
e subo, e redondo. Isso, perna esquerda, lá atrás, e traz na frente, e troca ao lado, e traz na frente, e troca ao lado. Só mais uma, e troca. E ó, estica o braço esquerdo e gira ó, sobre as omoplatas. Gira, 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 olhando lá no teto e subo do outro lado. Termina na sereia, continua na sereia. Agora braço direito, ó, lá na frente. E vem girando, massageando suas costas. E sobe do outro lado. Ó, traz a mão, traz a mão, traz a mão. Escorrega o quadril. Avança a direita, dobra a perna esquerda. E como uma serpente. Avança. E troca. Avança. E troca. E fica. Flexiona. Empurra. E desce. Agora empurra com mais força. E cresce. Flexiona. Desenrola. Mão esquerda, mão direita. Cresce. Estamos chegando lá. Cruza atrás. Alonga. E volta. Suave. Traz. Mão esquerda. Vai. Cresce. Alonga. E volta. As duas, cresce. Traz a palma da mão para baixo. E agora, como se, com contração muscular, como se empurrasse uma parede que se fecha ao sua lateral. Empurra. E leva as mãos lá na frente. E agora, como se puxasse uma corda, agarra e traz. Contração. E empurra. Suavidade. Vai lá na frente. Foi suave e volta com contração. E empurra lá atrás. Traz as mãos. Estica lá na frente. Pousa no solo. Estica a perna. Flexiona os joelhos, volta desenrolando. Por último, a cabeça e balança. Vai parando devagar. Devagar. Isso. Parei no meio. Relaxa os ombros. Ó, solta. Solta. Eleva o calcanhar. Muito pouquinho do solo e bate. Solta o ar. Deixa o impacto reverberar por todo o seu corpo. De lá dos calcanhares até sua cervical. Sinta seus ombros, suas omoplatas, relaxe sua garganta, até mesmo os músculos da face. Relaxe a garganta, a língua dentro da boca. Deixe o ar sair a cada impacto. Respira grande. Solta o ar. Eu quero bastante volume agora nessa saída do ar.
pode abrir um espaço maior na sua boca. Então respira, solta com mais volume. Respira, solta com mais volume. Respira, solta com volume. E agora só expira pelo nariz. Contrai o diafragma, ó. Respiração do fole, vai. Relaxa os braços. Relaxa. Respira grande, vai. Expande. Expansão. Contração. Solta todo o ar. Mais uma vez. Respirar. A última. Expansão, contração, relaxe seus braços, sua mente. Isso. E agora pode abrir os olhos, quem tiver com o olho fechado, e vamos caminhar aleatoriamente pela sala. Quase lá, caminhando, sutil, suave, isso, desviando, isso, sem direção específica, muda de direção, gira, caminha, anda. E agora que estamos com os nossos sentidos mais apurados, né? Visão, audição, estamos mais conectados com o nosso corpo, vou propor uma dinâmica muito rápida. Continua a caminhar, então, continua a caminhar. Muito rapidinho, mas é um bom exercício desafiador, né? De equilíbrio, noção de tempo, de espaço. Você vai utilizar muito os seus ouvidos para poder se, né, localizar. E qual é o desafio agora? Nós vamos caminhar muito sutil para evitar se chocar, porém vou propor que fiquemos com os olhos fechados, ok? Vai caminhando, vamos lá, hein? 1, 2, 3, vamos lá. E vai caminhando, devagar, devagar. Lembra daquele do caminhar de bondinho? Do caminhar de bondinho, vai andando. Isso, se tocou em alguém, você vai desviando, mas sem abrir os olhos. Explora a sua audição. Caminhando, pisando primeiro com o seu calcanhar, depois com, né, a frente do pé, almofadinhas, os dedos. Isso. Move seus braços. Os braços também é importante, né? Você mover a cada passada. Lembra da movimentação, coordenação motora fina, cotovelos, mãos. E aí você vai perceber quando você tocar em alguém, tocar a parede,
você precisar mudar de direção, muito sutil, nós vamos caminhando pela sala. Sentiu que tocou em algo ou alguém, mudamos a direção do movimento. Como a gente costuma dizer, né, no Brasil, né, caminhar pisando em ovos. Muito cuidado. Muito bem, vamos parar. Onde estiver. Abre os olhos. Isso. Todo mundo Fica que tem um lugar onde você nessa tá. luta, né? Isso, muito bem. Escolhe o parceiro aí do seu lado, cumprimenta. Abraça. Muito obrigado. Paulinha. Obrigada. Isso. Gostei de você hoje. Ah, Gostei de você hoje. que horas são? Não queria ficar Se quiser, você vai te fazer só. Vamos fazer só uma coisa. Para vocês que estão visitando a gente a primeira vez, obrigado pela presença. Por não ter atendido, já recebendo matéria, está reformulando. E nós vamos lá para baixo. Que bom. A gente tem uma sala Eu tenho boas lembranças. Já nessa sala. Isso. A vista Muito bem. essa aqui. Que me conta. Lá no Mas aqui neste edifício. é nesse mesmo edifício, porque eu tenho umas máquinas com pilates, né? Mas a gente vai estar trocando, justamente para ter mais espaço para fazer esse tipo de É, a outra dinâmica. sala é maior. Aí as máquinas vêm aqui para cima, lá não tem esse gabinete, então essa É a sala tem esse espaço, 106. 106. Então, a partir de setembro, nossos eventos assim, se tiverem à vontade, o número de vocês, eu vou botar na lista de pessoas que já fizeram parte do evento. Então, mesmo que a gente está fazendo muito evento de mulheres também com temas específicos, se vocês não se importarem, é só um convite no saco. Quando tiver, eu mando um convite, fiquem à vontade. E a gente vai estar fazendo um tempo no seu yoga também, a gente vai ter um workshop de macramê, tem coisas também ligadas a cuidado da mente também. Mas esta aula é Vamos pôr Ele voltou agora. Vamos E pôr na agenda. a gente está fazendo esse tipo de mudança porque assim, ele retornou agora. Que bom. Ele já dá aula, já trabalhou comigo muito tempo antes, antes dele, né? Uns anos atrás, a esposa dele também trabalhou comigo. E assim, a gente está avançando, precisa até ele chegar aqui para organizando. Ele já me Com certeza ele deve ser. já tem os horários, já abriu turma dele de trás. E a ginástica é fácil de ter. Ele é a mesma encaixada. Mas quando começar a setembro, a gente vai. Os workshops não tem sido ao fim de semana. Não, porque eu queria, a gente está colocando para deixar as pessoas curiosas, saber que a gente se envolve nisso. A gente se envolve com isso. Ele está sempre aberto, é a mesma questão. Assim, a gente não tem aulas fixas de final de semana, justamente para fazer eventos. Dado formações também, então, a gente não tem aula fixa de sábado e domingos, justamente para estar deixando aberto para essas variedades de eventos. Tá bem, ó, na semana que vem, 13 às 18, dá pra... Você vai ver 2 horas no quarto de Dá semana. para vir Faz até. hoje na semana que vem. Sim, eu quinta-feira não vou conseguir vir. Você já faz na terça, eu estou escolhendo aula. Eu já tá comigo com essa, hein? Beijinho, obrigada. Turma, obrigado. Peraí, deixa eu ver todo mundo. Por favor. Deixa eu registrar.